Será que vale a pena investir em empresas portuguesas em 2025? Vou responder-te a essa pergunta. Olá, se não me conhece, o meu nome é Gonçalo Malheiro e sou educador financeiro certificado e hoje vamos então falar de ações portuguesas. Porque há muito tempo que se ouve falar nos baixíssimos retornos que as ações portuguesas e que o mercado português dá aos seus investidores, comparando com mercados do resto do mundo e também com a falta de competitividade de muitas empresas portuguesas. Mas será que isso ainda é assim? Hoje vamos então abordar o desempenho do mercado português comparando com mercados mais desenvolvidos, como é o caso do mercado americano e do mercado alemão. Vamos também ter em consideração um setor que pode ser muito promissor para o futuro, que é o setor das energias renováveis. Vamos falar também num concurso da Euronext que promete trazer mais empresas para a Bolsa de Lisboa e por último vou dar-te a minha opinião pessoal sobre se vale ou não a pena investir em Portugal. Antes de começarmos, tenho de referir que este conteúdo é só e apenas para fins de entretenimento, não representando qualquer tipo de aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou recomendação de estratégia de investimento. Deves fazer sempre a tua própria análise. Dito isto, estás pronto para começar? Então vamos a isso. E vamos começar com uma visão geral do mercado português. O PSI 20, agora chamado de PSI, é o índice da Bolsa Portuguesa. E tal como o nome indica, começou com 20 empresas, as 20 maiores empresas cotadas na Bolsa de Lisboa em 1992. E apesar de algumas bolhas momentâneas, como foi o caso da bolha de 98, de 2000, de 2007, nunca foi um índice que desse imensos retornos aos seus investidores. E isso reflete-se no número de empresas que o compõem. Tanto que em 2015 alterou o seu nome de PSI 20 para PSI, exatamente por ser composto por menos de 20 empresas. Os anos foram passando e o número de empresas foi reduzindo cada vez mais ano após ano, sendo que atualmente o índice é composto por apenas 15 empresas, fazendo da Bolsa de Lisboa uma das mais pequenas da União Europeia. Algumas das empresas que compõem o PSI são, por exemplo, a Corticeira Amorim, Jerónimo Martins, EDP Renováveis, Mota-Engil, entre outras. E falando agora efetivamente nos retornos que este índice nos tem conseguido oferecer nos últimos anos, temos que nos últimos 10 anos o SP500 nos deu retornos médios anuais a rondar os 20% ao ano. O DAX, o índice alemão, deu-nos retornos médios anuais a rondar os 12% ao ano. E por outro lado, o PSI apresentou retornos médios anuais um pouco superiores a 3%. Ou seja, no fundo, quase que não chega para a inflação. E um dos fatores que pode explicar esta diferença enorme é tanto o tamanho do mercado como a liquidez do mercado português. Porque é efetivamente um mercado muito pequeno comparando com mercados, mais uma vez, mais desenvolvidos, como o americano ou o alemão. No entanto, e apesar destes retornos muito reduzidos, eu acho que não devemos desconsiderar por completo o mercado nacional. Porque podem continuar a existir oportunidades específicas em determinadas empresas que podem valer a pena explorar se estivermos atentos. Porque o PSI deu-nos um retorno médio anual, é verdade, a rondar os 3%, mas nós tivemos ações que subiram e também tivemos ações que desceram, tudo dentro do índice. Ou seja, se calhar as ações que têm subido nos últimos 10 anos podem ser oportunidades interessantes. E é exatamente neste ponto que toca o tópico seguinte: crescimento em setores promissores. Porque nos últimos tempos, algumas empresas portuguesas têm apresentado um retorno interessante, um crescimento interessante, especialmente no setor energético. Empresas como a EDP Renováveis, por exemplo, que cresceu a um ritmo a rondar os 6% ao ano nos últimos 10 anos, sendo também que caiu cerca de 40% após a eleição do Trump, ou seja, nos últimos 3, 4, 5 meses caiu 40%. Antes dessa queda estava com retornos ainda mais interessantes. Ou até a Galp, por exemplo, que nos últimos 10 anos registrou retornos a rondar os 10% ao ano. Ou seja, são empresas que apresentam retornos muito superiores ao índice de que fazem parte e por isso é que eu considero que são empresas que não podemos colocar completamente de lado. E há também outros setores que podem ser interessantes para a realidade portuguesa, como por exemplo o setor do retalho, com a Jerónimo Martins a apresentar retornos médios anuais nos últimos 10 anos a rondar os 10% ao ano. Ou seja, investir em empresas portuguesas, por exemplo, no setor das energias renováveis ou no setor de retalho, pode ser uma forma de conseguirmos beneficiar com o crescimento destes setores e com o crescimento do mercado nacional, sendo que as restantes empresas que eu não enumerei aqui estão praticamente laterais, com retornos médios anuais inferiores aos 5%, em alguns casos até retornos negativos. Bem, e apesar de termos um mercado muito pouco competitivo comparando com o panorama mundial, como é que será que podemos mudar este paradigma e dar a volta à situação?
através, por exemplo, do programa IPO Ready da Euronext, o programa que eu falei anteriormente. E esta é uma novidade, na minha opinião, super interessante para o mercado português. Porquê? Porque basicamente este programa procura atrair 18 empresas portuguesas para a bolsa e faz isso ajudando-as e dando-lhes as ferramentas necessárias para se prepararem para conseguirem abrir o seu capital a público e irem à bolsa. Fazer o tão conhecido IPO, ou oferta pública inicial. Basicamente este programa é uma forma de capacitar a administração destas empresas para que consigam tratar de todo o processo de entrada em bolsa muito mais facilmente e mais rapidamente. É, na minha opinião, um programa ótimo para tentar dinamizar um pouco mais o mercado português, que atualmente conta com pouco mais de uma dezena de empresas cotadas em bolsa. E com a entrada de novas empresas no mercado nacional em setores como tecnologia, saúde, até energias renováveis, pode tornar o mercado muito mais atrativo tanto para investidores nacionais como também para investidores internacionais, que no fundo acabam por ser os players e os investidores que mais fazem mexer um mercado como o nosso. E se o programa for bem sucedido, acho que vamos conseguir assistir a uma mudança muito positiva no mercado português, tornando o mercado muito mais competitivo, diversificado e, acima de tudo, muito mais atrativo, com uma oferta de empresas muito maior para investirmos. Mas diz-me o que é que tu achas deste programa. E por último, vamos então à questão central do vídeo: vale ou não a pena investir em empresas portuguesas? E na minha opinião, pode valer, mas vai depender muito de investidor para investidor. Porquê? Imagina que te sentes mais confortável em investir apenas em empresas portuguesas porque as utilizas diariamente. Investir, por exemplo, em Jerónimo Martins, EDP Renováveis, Galp, etc. Isso chama-se viés de familiaridade e, apesar de ser um viés, é completamente válido e bastante comum. E se esse é o teu caso, por que não investir em Portugal? Existem oportunidades muito específicas e que variam bastante de país para país, e Portugal não é exceção. Portugal também tem as suas oportunidades muito específicas na bolsa. Podemos, tal como eu referi antes, aproveitar, por exemplo, oportunidades no setor das energias renováveis, no setor do retalho, ou esperar até pela conclusão deste programa, o IPO Ready, para que entrem novas empresas em bolsa para nós aproveitarmos novas oportunidades. Já agora este programa acaba em junho deste ano, de 2025, por isso está muito breve. No entanto, se tiveres de facto este viés de familiaridade, tens de entender que, historicamente, o índice PSI fica muito aquém em termos de retornos comparando com índices como o DAX ou como o SP500. Mas se quiseres aproveitar possíveis valorizações em determinadas empresas, pode fazer todo o sentido. Tal como eu referi, empresas como EDP, Galp, Jerónimo Martins, Mota-Engil, e para enumerar algumas que pertencem ao PSI. Mais uma vez, não é aconselhamento financeiro, estou só a enumerar empresas. No fundo, vais ter de fazer a tua própria análise, porque vai depender bastante daquilo que tu pretendes, se tens ou não o conhecimento necessário para avaliares uma empresa do início ao fim com confiança, entre muitos outros fatores. Por isso, no fundo, a resposta é depende, mas na minha opinião podem existir oportunidades muito interessantes e que podem valer a pena explorar. Bem, e chegamos ao final do vídeo. Diz-me já nos comentários se o mercado nacional é um mercado que te traz algum interesse ou se por outro lado nem nunca sequer olhaste. Eu pessoalmente sempre investi no mercado americano, mas vou começar agora a olhar com mais atenção para o mercado nacional, especialmente com este novo programa, o IPO Ready, porque pode trazer novas dinâmicas ao mercado nacional e novas oportunidades. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de clicar no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que coloco um vídeo novo, e partilha também com os teus amigos ou familiares que estão a pensar em investir na bolsa portuguesa, mas não sabem bem se vale a pena ou não. E já agora diz-me nos comentários, achas que vale ou não a pena investir em ações portuguesas? Eu vou estar a ver os comentários e a responder a todos. Vais ter na descrição do vídeo a minha comunidade do WhatsApp, onde vais conseguir ter um contacto mais direto comigo e onde podes também tirar as tuas dúvidas com mais de 200 membros. Vais ter também as minhas redes sociais todas, o meu Instagram, TikTok, Threads, etc. Se quiseres ver o conteúdo que coloco nessas outras redes sociais. Chegamos então ao vídeo, espero que tenhas gostado, obrigado por assistires e vemo-nos no próximo vídeo.